Bendito seja o nome do Senhor. Quantos aqui vieram ouvir a voz de Deus? Quantos aqui vieram buscar, não algo material, mas uma certeza daquilo que Deus tem para a tua vida? Você veio de verdade? Eu veio a palavra de Deus. E abra comigo. São Lucas, capítulo de número 7. Texto que nós lemos no devocional. Enquanto você procura aí, olha para o seu lado direito, para o seu lado esquerdo, veja se tem alguma pessoa que não está com a Bíblia, divida com ele, divida com ela nesse momento. Eu quero desde já agradecer a Deus essa oportunidade, agradecer aos presbíteros Alex e Thales, são pessoas que Deus, na vida com Deus, a gente sempre vai conhecer muitas pessoas, porém, algumas a gente conhece, outras Deus nos apresenta. Então eu acredito piamente que esses dois homens de Deus que vocês têm a oportunidade de estar aqui com eles dia a dia, são pessoas que Deus apresentou. Eu tenho muito respeito tanto por eles quanto pelas suas famílias. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. Eu tenho sido alcançado pela mídia do Facebook através do que tem acontecido aqui nessa igreja. Realmente a UMADESIG tem impactado o meu ministério, impactado os meus amigos que sabem e conhecem, tanto o presbítero Alex, que já pregou lá, quanto o presbítero Thales. O presbítero Thales, inclusive, vai estar pregando em junho no nosso pré-congresso de setor da UMADEC, União de Mocidade da Assembleia de Deus de Cordovil. Trago o abraço do meu pastor também, pastor Itamil Taviano. Está comigo aqui um homem muito especial de Deus, Johnny, amigo de longa data. Mas vamos para o que interessa, que é a palavra de Deus. Não é a melhor parte do culto. A melhor parte do culto é estar com Deus. Isso aqui é só mais um pedaço da torta, um pedaço do bolo que o Senhor tem preparado para nós hoje, nessa noite. Não estou acompanhado da minha esposa Valquíria e das minhas duas filhas. Elas tiveram que ficar em casa. Minha esposa nem em casa estava, foi trabalhar hoje. Eu tenho uma filha de 1 ano e 6 meses, chamada Lívia, e uma outra filha de 6 meses, chamada Raquel. Então, se você é bom de matemática, boa de matemática, sabe que em 2014 eu fui pai, em outubro, e também em 2015, em outubro, eu fui pai novamente, porção dobrada, e nós paramos por aí, né, para a glória de Deus. Deus me deu 2 meninas, eu não vou tentar fazer mais uma, porque eu vou ter que casar 3, então eu prefiro só casar 2. E eu creio no Senhor que Ele vai voltar antes de eu casar elas. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler para não tomar tempo. Do versículo 11 ao versículo de número 17. A epígrafe do texto é o filho da viúva de Naim. Diz assim o texto: E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Repita comigo: discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, ou o caixão, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Você pode ler junto comigo, todos juntos, o versículo de número 13. Vamos lá? E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Tome seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que nós trouxemos hoje nessa noite, eu creio que foi o próprio Espírito Santo, porque o crente que não vive de sinal é um crente que não tem orientação. Então eu sempre procuro
pedir a Deus um sinal, cultuando ao Senhor com os irmãos. E logo foi no próprio texto lido pelo nosso presbítero aqui, que simplesmente foi algo de Deus, a confirmação daquilo que o Senhor quer falar nessa noite conosco. Então o texto que nós estamos trazendo hoje nessa noite, para que nós possamos entender o texto, é sinal que precisamos falar do contexto do texto. O interessante é que dos evangelhos, só Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João, só Lucas vai detalhar profundamente, ou seja, unicamente, a história, a passagem do filho da viúva de Naim. Os irmãos sabem que Lucas era um doutor, Lucas era um homem conhecedor não só das escrituras, mas um homem que tinha intelecto. Tendo intelecto, você vai perceber que em todo o evangelho de Jesus Cristo que Lucas escreve, ele sempre faz uma narrativa entre um capítulo e outro, entre uma estrofe e outra, entre uma passagem e outra, como se fosse algo sucessivo. Se você ver os capítulos anteriores ao qual nós lemos agora, você vai perceber que Lucas escreve começando assim: e aconteceu que, e passando, aconteceu, e aconteceu também que, e Jesus logo. Lucas, ele quer ornamentar que o Senhor tem um propósito. Jesus, ele se manifestou, e se manifestando como Deus nos 3 anos dele de ministério, Jesus Cristo tinha uma agenda, Jesus Cristo tinha algo a se cumprir. Se cumprindo, você entende logo que Jesus Cristo, quando foi a João Batista pedindo para ser batizado, ele precisava cumprir, ou seja, precisava acontecer. Jesus Cristo veio para cumprir uma agenda que hoje é uma agenda transladada, uma agenda diferente. Não é uma agenda que os pregadores e cantores têm com benefício de si próprio. Jesus Cristo tem uma agenda que ele tem que cumprir para que o nome dele seja glorificado através de Deus. Jesus Cristo precisa cumprir esse caminho, e essa agenda de Jesus Cristo é muito grande. Só que ele percebe que essa agenda dele não é a agenda que nós entendemos hoje. A agenda de Jesus Cristo vai terminar na cruz. A agenda de Jesus Cristo não vai ser numa catedral pregando, não vai ser num evento muito grande cantando, mas a agenda de Jesus vai ser se entregando na cruz do Calvário. A agenda de Jesus Cristo vai ser tomando tapa no rosto, batendo-se com a cana na sua cabeça com a coroa de espinhos. E aqui não é a coroa de espinho que a Igreja Católica se refere, aquela coroa que só cobre a testa. Não, a coroa de Jesus Cristo é uma coroa que não foi feita para ele, ou seja, não foi milimetricamente feita para ele. Então não foi algo que foi feito mediante a sua cabeça, então foi algo que foi imposto na sua cabeça, e talvez os estudiosos vão dizer que não era do tamanho de Jesus. Então, por causa disso, para ser encaixada na sua cabeça, para ser encaixada na sua fonte, precisou se bater com a cana. Então a agenda de Jesus era essa, a agenda do nosso Salvador foi essa. Então, no decorrer do Evangelho de São Lucas, os irmãos vão perceber que Jesus Cristo vem pregando, ensinando, e a preocupação dele é transmitir aquilo que ele estava fazendo, transmitir da forma literal, ou seja, pregando e curando. Jesus Cristo, ele pregava e ele não precisava de força para curar. Na medida que ele falava do reino dos céus, as pessoas que estavam ao redor eram alcançadas pelo milagre. E eu quero acreditar e acredito nessa noite que tem alguém que está com essa mesma fé que eu, que na medida que nós estamos anunciando o reino de Deus aqui nesse lugar, alguém que precise, que entrou nessa noite com uma cura que precisa ser alcançada. Eu não sei se é física, se é mental, se é espiritual ou psicológica, mas na medida que estamos descrevendo o reino de alguém que se despiu da sua glória para sofrer e morrer por nós, a um ponto, segura um pouquinho, ao ponto do Evangelho de João dizer que Jesus, através de Deus, se entregou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João, ele não consegue expressar o tamanho, João não consegue expressar e se identificar na forma escrita do amor de Deus pela humanidade. Então ele fala tal maneira. Por quê? Porque o tamanho é imenso. Tal maneira por quê? Porque o tamanho não pode se medir. Tal maneira por quê? Porque o tamanho do amor de Deus foi tão grande que alcançou a mim
que hoje, eu e você, que certamente merecemos a morte, certamente merecemos estar na garra do inimigo de nossas almas, o diabo, aquele que veio matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia vai dizer que contra isso, Deus, ele sabia de tudo. Sabendo de tudo, ele prepara algo. Ele prepara Jesus. Ele transmite, ele entra numa comunhão com Jesus. Jesus desceu à terra sabendo da cruz. Jesus desceu à terra sabendo da calúnia. Jesus desceu à terra sabendo que ia ser afrontado, que ia ser caluniado e que também ia ser, de certa forma, criticado e humilhado quando Pôncio Pilatos manda colocar uma capa, achando que ele era o rei, querendo demonstrar que ele era um rei que não tinha rei. Mas nós sabemos que o reino de Jesus não era um reino visível. Sabemos que o reino de Jesus não é um reino que o homem pode enxergar, porque a Bíblia vai dizer que o homem natural só enxerga o que é natural. Mas aquele que é espiritual, aquela que é espiritual, ela não é discernida por ninguém. Ele não é discernido por ninguém. Por quê? Porque tem a mente de Cristo. É ela que te faz andar, é ela que te faz se alimentar, é ela que te faz entender quando todo mundo está dizendo que não vai dar certo. É a mente de Cristo que você adquiriu através do sacrifício vicario de Jesus na cruz do Calvário. É essa mente que te fez entrar por essas portas. É essa mente que te fez entender que mais vale estar aqui dentro do que estar aí fora. É essa mente que te faz entender que você precisa rejeitar o pecado, porque ser fiel não é como você é levado preso. José, ele foi levado preso pelos seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele não teve oportunidade de ser fiel, ele simplesmente seguiu o que a situação aconteceu. José, quando foi vendido pelos amalequitas, quando foi vendido para os amalequitas, ele também não foi fiel, porque ele também teve a percepção de entender o que aconteceu. Ele estava preso à situação. José foi fiel quando entrou dentro da casa de Potifar. Diz o texto que a Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar vai até José e o tenta, e José corre. Por quê? Porque tem muita gente entendendo errado hoje, que é resistir ao pecado e fugir do diabo. É o contrário, nós temos que resistir ao diabo e fugir do pecado. Você vai ser fiel, eu vou ser fiel quando nós temos a oportunidade de pecar e não pecamos, quando temos a oportunidade de blasfemar e não blasfemamos, quando temos a oportunidade de dizer um não para Deus e nós falamos sim. Você lembra muito bem de Jó, quando ele entendeu que o propósito de Deus era ensinar ele alguma coisa? Você entendeu o propósito de José, que passou por tudo isso, e quando ele conquistou, diz a Bíblia que ele era o Deus de Faraó, e ele teve a oportunidade de fazer algo mal para os seus irmãos, mas ele disse para os irmãos: não foram vocês, foram Deus, foi Deus que me entregou na mão de vocês. Por que entregou na mão de vocês? Porque ele precisava fazer um milagre. Não só a minha família precisava ser alcançada, mas existia naquela época multidões que estavam passando fome, e cabia a José, designado por Deus, transmitir esse maior milagre que aquela população conseguiu alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele consegue pregar e curar ao mesmo tempo. Ele segue-se uma agenda, e a Bíblia vai dizer no capítulo de número 7 que ele foi o centurião Cafarnaum. Você conhece também o texto? Jesus menciona ele como homem de fé, como homem que realmente teve uma fé que ele não conseguiu encontrar na terra, ele não conseguiu encontrar naquele momento. Jesus, ele está em Cafarnaum, só que ele não está sozinho. E eu vou mencionar aqui as pessoas que estavam com Jesus. Porém, agora, geograficamente, se nós formos analisar o Evangelho de Lucas, Jesus Cristo, desde que ele se iniciou o ministério, até ele chegar no Gólgota, até ele se entregar na cruz, geograficamente ele seguiu uma linha reta. Ele passava pelas cidades, pregando, curando, libertando, mas o alvo dele era Jerusalém. O alvo dele era se entregar. Ele veio para morrer, ele veio para cumprir. Ele mesmo disse isso. Então, Jesus tinha uma linha reta, Jesus tinha uma estratégia, Jesus tinha um parâmetro a se seguir. Porém,
a Bíblia vai dizer que Jesus em Cafarnaum decide por ele mesmo ir a uma outra cidade que geograficamente não está na rota, na tração que Jesus está seguindo. Essa cidade é chamada Naim. Naim, graciosa ou charmosa, é o significado dessa cidade. E Jesus está agora saindo de Cafarnaum, na direção de Jerusalém. Só que Naim fica a 50 quilômetros à direita, ou melhor, ao sudoeste de Cafarnaum. Então, se é 50 quilômetros ou aproximadamente, Jesus Cristo está andando a pé. Naquela época não tinha carro. O único meio de veículo de andar era um animal. Só que Jesus está andando, diz o próprio texto, com dois grupos de pessoas: a multidão e os discípulos. E não eram poucos discípulos, já eram muitos discípulos. Só que Jesus está andando com a multidão e com os discípulos a caminho de Cafarnaum. Jesus está sendo apertado pela multidão. Por quê? Porque tudo que Jesus estava fazendo estava sendo alcançado por outras pessoas. Você vai perceber nos 4 evangelhos que toda vez que Jesus cura alguém, ele fala: olha, vai um sacerdote falar com ele. Mas parece que isso era uma estratégia, porque quando Jesus pede para alguém um sacerdote, essa pessoa já vai anunciando para todas. Então todas vão entender que aquele milagre foi algum homem que fez. Então eles vão seguir esse homem. Então Jesus está indo para Naim, os discípulos estão do seu lado, a multidão está do outro. E aqui nós podemos entender que há dois grupos de pessoas: os discípulos e a multidão. Por que há esse grupo de pessoas? Por quê? Porque os discípulos, eles vieram para Jesus pelo chamado. A multidão veio para Jesus para ver o que estava acontecendo. Os discípulos, eles vieram a Jesus porque ouviram a sua voz e decidiram agora seguir a ele. A multidão só está vindo para Jesus por causa dos sinais, por causa dos prodígios, por causa dos milagres. Os discípulos estão caminhando com Jesus para Naim, para fora da rota que não era traçada e que agora de antemão Jesus fez. Por quê? Porque agora eles se entregaram o seu tudo. Então aonde Jesus for, eles vão. A multidão não. A multidão está andando com Jesus até onde ela acha que pode, até onde ela acha que quer, até onde o seu cansaço vai dizer. Por quê? Porque a multidão e os discípulos são dois grupos. Então Jesus quer dizer para alguém aqui hoje nessa noite que na medida que vamos andando com Jesus, se revela quem é que está do nosso lado. Jesus está andando, mas ele sabe quem está do lado dele. Jesus está caminhando a um lugar que precisa dele, mas ele sabe de fato quem está do lado dele. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus veio dizer a alguém aqui hoje, nessa noite, que o teu caminho pode ser um caminho de Naim, um caminho que Deus tem algo a fazer na tua vida. Só que você precisa entender quem é discípulo e quem é multidão. Quem está contigo por o que você é, ou quem está com você pelo que você tem. E é uma verdade, eu não posso aqui dizer isso como uma utopia que não existe isso. É de verdade que muitos pregadores erram em citar que o irmão do teu lado está querendo isso e o irmão do teu lado está querendo aquilo. Parece que a pessoa entra por essas portas e tem medo do irmão que está do lado, porque vai tomar. Hoje muitas pessoas cantam ainda que a irmã vai tomar o marido da irmã, e tem muita gente achando que isso é de Deus, mas não é. Por quê? Porque Deus não trabalha nisso. Jesus, ele está indo para um lugar porque ele também quer ensinar quem está do lado dele. Ele quer amadurecer quem está do lado dele, porque só quem caminha com Jesus vê o poder dele. Só quem caminha com Jesus entende a maneira que ele vai dizer, que ele vai fazer, que ele vai se transmitir ao povo. O texto vai dizer que Jesus chega até a cidade. Mas antes disso, falando sobre a multidão, você lembra do cego Bartimeu? Ele estava no caminho e a Bíblia diz que o caminho estava passando no caminho. Jesus era o caminho e ele estava andando no caminho. O cego, ouvindo que estava uma multidão, ele pergunta: o que está acontecendo? E a própria multidão diz: Jesus de Nazaré está passando. E o homem que não enxergava, o homem que não tinha visão, mas que tinha ouvido, o
Um homem que não tinha visão física, mas o ouvido dele se aprimorou. E isso aqui é uma lição para a gente. Talvez a gente não tenha capacidade de fazer uma coisa, mas o que Deus deu para você fazer, se você fizer bem, vai se compadecendo e você conseguir ser aquilo que Deus tem para você. O Bartimeu não enxergava, mas ouvia. E através dele ouvir, ele disse aquilo que a multidão não disse. A multidão disse: Jesus de Nazaré, ou seja, Nazaré, aquilo que não tem nada de bom. Nazaré, que nada pode se sair dali de bom. Mas o cego não. O cego ouviu, falou com a sua boca: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando a multidão entendeu o que aquele cego estava falando, qual foi a primeira atitude da multidão? Se aquieta, você está incomodando, fica calado. Por quê? Porque na nossa caminhada, quando Deus começa a mostrar algumas coisas para a gente, quando Deus começa a transmitir através do Espírito Santo uma chamada e um entendimento na nossa vida, quando nós nos manifestamos de entender que Jesus tem uma compaixão por nós, ao ponto de nos chamar para servir, aquele que está do nosso lado vai se qualificar como multidão e não como discípulo. Por quê? Porque todo aquele que tenta calar alguém que entende que Jesus tem compaixão não é discípulo, é multidão. Todo aquele que tenta calar aquele que está fazendo algo para Deus não é discípulo, é multidão. Olha só, eu acho melhor você não orar muito nisso não, porque não vai dar certo. Eu acho melhor você não fazer visita nesse lar, porque olha, meu irmão, o negócio aqui é sério, vai se prejudicar, vai padecer. Olha só, irmão, aqui ninguém nunca fez desse jeito não. Então se de repente você fazer desse jeito, vai transmitir algo diferente para a igreja. Olha só, irmão, acho melhor você não tomar esse projeto não, porque não vai dar certo não. Quando a pessoa faz isso, ela é multidão. Ela só está ali apertando, ela só está ali querendo alguma coisa. Então Jesus mais uma vez sabia disso tudo. Ele chega à porta da cidade. Por que ele chega à porta da cidade? Porque Jesus ele trabalha com exatidão. Enquanto Jesus está saindo de Cafarnaum, algo está acontecendo na cidade de Naim. Naim era uma cidade muito populosa, porque o próprio texto vai dizer que uma mulher, uma mãe, viúva, estava enterrando seu filho único, e com ela estava uma grande multidão, ou seja, um terceiro grupo de pessoas. E eu vou te falar no final o que era esse terceiro grupo de pessoas. Uma grande multidão estava caminhando com ela, enterrando ou sepultando aquele jovem. E o interessante é que se fala uma grande, é porque não era todo mundo. Então percebe que a cidade era pequena, porém tinha-se muita gente, uma população muito grande. Lucas escreve mulher, mãe. Por que ele está querendo dizer que é viúva? Por que ele menciona que ela é viúva? Porque essa mulher, antes de enterrar o seu filho, já enterrou o seu esposo. E você sabe que o judeu, naquela época, a mulher não tinha emprego, a mulher servia ao seu esposo. A mulher que gerava filhos homens era honrada, a que gerava filhos mulheres não era. Então você sabe que aquela mulher perdendo o seu esposo, ela teria somente as suas condições financeiras, a sua forma de viver, a sua forma de se alimentar através do seu filho. Então você sabe também que filho na Bíblia é promessa, que filho na Bíblia é sonho. Então aquela mulher, ela perdeu o seu esposo, mas agora ela também está perdendo o seu sonho. Aquela mulher está enterrando o seu sonho, a sua esperança, a mercê. Aquela mulher está indo enterrar o seu filho, mas na sua mente ela já sabe qual vai ser o seu futuro. O seu futuro vai ser um futuro de pobreza. O seu futuro vai ser um futuro de destruição, de sarjeta. Por quê? Porque nenhum judeu vai ajudar ela. E até então, a igreja de Atos dos Apóstolos não tinha sido feita ainda, não tinha sido construída. Então os diáconos não iriam ajudá-la. Então aquela mulher, pensa numa mulher que está com o psicológico todo abalado. Pensa numa pessoa que talvez, isso aqui de mim, talvez usou seus últimos recursos para poder enterrar o seu filho. Por que eles estão indo para fora da cidade? Porque você sabe também que o judeu, ele tem valores, e alguns valores dos judeus e leis dos judeus é que o morto, ele é imundo, então ele precisa ser enterrado fora da cidade. Os cemitérios daquela época eram fora da cidade. Então, enquanto eles estão saindo da cidade de Naim,
Jesus Cristo está vindo com a comitiva para encontrar com aquela população. Ei, querido, eu não sei se você entendeu isso aqui, mas talvez você esteja passando por alguma situação da tua vida que parece que você está se findando para o fim, que você parece que está caminhando para o fim. Mas eu vim liberar uma palavra hoje aqui nessa noite, que talvez você pode estar até caminhando para o teu fim, mas enquanto você está andando, Jesus está saindo de onde ele está. Jesus está caminhando para liberar aquilo que você precisa. Jesus Cristo não te esqueceu não, meu irmão. Não te esqueceu não, minha irmã. Ele precisa que você cumpra o papel que você tem nessa terra. Aquela mãe, ela estava fazendo a última honra dela como mãe. Ela estava enterrando o filho dela. Ela estava levando o filho dela para ser enterrado. Mas ela não sabia que Jesus Cristo estava indo ao encontro. E diz o texto que Jesus chegou na porta da cidade. Por que Jesus Cristo trabalha com exatidão? Porque se Jesus chega minutos antes, ele entra pela cidade. E a rodear a cidade, talvez, porque aquela cidade de Naim era uma cidade que tinha várias entradas e saídas. Então Jesus Cristo poderia entrar pelo lado da cidade e a multidão sair pelo outro. Então o jovem ia ser enterrado e Jesus Cristo não ia ter a oportunidade de ver. Se Jesus Cristo chega minutos depois, o jovem já teria sido enterrado. Então você percebe que Jesus chega no momento certo. Jesus ele chega no momento certo. Jesus ele não chega antes nem depois. Ele vai até o limite da cidade, até a porta. Ele vai até o teu limite. Você lembra de quando Paulo chegou até Deus através de Jesus e disse: Senhor, não aguento mais. Eu tenho um espinho, isso me persegue, me consome. O bem que eu quero fazer, esse não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Por quê? Porque eu sou fraco. O Espírito Santo, através de Jesus, através da voz, diz: Paulo, fica tranquilo. A minha graça te basta. Por quê? Porque a minha graça te basta. Por que a minha graça te basta? Porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Quando você estiver debilitado, quando você estiver debilitada, quando estiver vivendo uma afronta, uma calúnia, uma palavra contrária, uma força espiritual, é aí que dentro de você cresce algo que você não entende. É aí que dentro de você cresce algo que o povo aí fora não entende. Algo que te motiva, algo que te faz andar, algo que te faz crer, algo que te faz vir para a igreja com sapato furado, sem dinheiro, com a blusa mesmo de usando ela. Mas fica tranquilo, porque a graça de Deus, ela não só vai aperfeiçoar a tua força, mas ele vai fazer você seguir. Porque Paulo seguiu e ele cumpriu o chamado que tinha Deus na vida dele. Como? Ganhando almas para Jesus. Tudo que você passa é porque você precisa de experiência para passar para outras pessoas que necessitam do teu testemunho. Então Jesus chegou até a porta da cidade. Eu estou encerrando. Jesus Cristo chega à porta da cidade. Ele, a multidão e os discípulos. O que me chama a atenção é que Jesus ele sempre ensinou os discípulos algumas coisas. E o interessante é que em Mateus capítulo de número 24, quando Jesus vai falando do céu e ele fala da parábola das 10 virgens, o interessante é que ele também fala, Mateus também fala da parábola dos 10 talentos. E ele menciona como se a parábola das virgens e a parábola dos 10 talentos fossem uma menção do céu, fossem uma menção do mundo celestial que nós vamos para agora um dia. E o interessante é que ele fala de servos. O discípulo, a discípula, se não for servo, não é discípulo. Por quê? Porque precisa ser servo. Servo é aquele que não tem mais valor na sua vida de viver a sua própria vontade. Servo é aquele que é obediente. Por quê? Porque quando o Senhor ele dá os talentos para o servo, na volta dele, você conhece o texto, ele pega aqueles que produziram e fala: servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. Você foi fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Só que eu quero falar algumas coisas aqui para alguém nessa noite. Você não pode ser só bom. Por quê? Porque o bom ele canta muito, o bom ele prega muito, só que ele prega em pecado, ele canta em pecado, ele profetiza, entrega mistério em pecado. Só que o fiel não. O fiel ele entende que ele precisa cumprir o que o Senhor está mandando dele para frutificar. O fiel
sabe que se ele for fiel um pouco, Deus vai colocar ele sobre o muito. Sobre o muito por quê? Por que o Senhor fala sobre o muito? Por que sobre o muito? Sobre o muito, porque quando o fiel foi no pouco, quando o servo foi fiel no pouco, e Deus agora coloca sobre o muito, Deus está querendo dizer o que? Olha só, eu estou te colocando sobre o muito, sobre, acima do muito. Por quê? Porque esse sobre vai te fazer entender que o muito nunca pode ser maior do que eu. Existem pessoas que têm adquirido bênçãos na sua vida, mas estão colocando elas sobre Deus, sobre o Senhor Jesus. Existem pessoas que adquirem poderes aquisitivos na sua vida, posições, bênçãos na sua vida, mas para de fazer a obra, para de servir ao Senhor, não tem a mesma garra, não tem a mesma separação, não tem a mesma comunhão. Então Jesus hoje, nessa noite, Ele quer fazer milagre, porque é curso de milagre, mas o milagre tem que começar dentro de você, o milagre tem que ser você, porque sendo você, outras pessoas vão ser alcançadas. Você lembra de Lázaro? A Bíblia vai dizer que Jesus foi até aquele lugar, tiraram aquela pedra e ele disse: Lázaro, sai para fora. Pois bem, ele saiu. Não sei se ele saiu amarrado, não sei se ele saiu pulando, se ele saiu igual uma múmia, mas ele saiu. E existem algumas coisas na nossa vida que parece que está amarrada, mas Jesus hoje nessa noite está mandando sair para fora. Ele está liberando. Só que o mais bonito disso tudo, o mais interessante disso tudo, não é quando Lázaro sai para fora, mas é quando o texto vai dizer: e por causa de Lázaro, por causa do milagre, a multidão creu. Você entende por que você passa isso tudo na tua vida? É por causa do teu milagre, a multidão vai crer. Por causa do teu milagre, as pessoas que estão te observando vão ser alcançadas pela glória de Deus e o seu milagre que Ele tem na sua vida hoje, nessa noite. Jesus olha para aquela viúva. Como Ele descobriu quem era a viúva, nós só podemos entender porque Ele é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Então Ele sabe de tudo. Ele localizou a viúva no meio da multidão. O texto vai dizer que Jesus, através de um toque, Ele para uma comitiva. Ele não para só o caixão, Ele para quem está carregando o caixão. Ele não para só o caixão e quem está carregando o caixão. Ele para quem está sendo pago para chorar. Ele também não para só esse povo todo, mas Ele para uma multidão que está caminhando para a morte de alguém, está caminhando para a tristeza de alguém. Jesus, Ele tem esse poder essa noite de, através de um toque, transmitir aquilo que precisa mudar na tua vida. Através de um toque, liberar alguma coisa que você necessita. Talvez alguém entrou aqui hoje nessa noite e parece que o cotidiano da sua vida é uma vida que acontece a mesma coisa cada dia dentro do seu lar. Parece que o esposo não vai mudar, parece que o filho não vai sair do assalto, do roubo, das drogas. Mas eu vim dizer a alguém hoje aqui nessa noite que através de um toque, Jesus pode mudar o quadro da tua vida. Que através de um toque, Ele pode fazer, porque a Bíblia diz que Ele faz muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Jesus Cristo olha para aquela mulher e fala: mulher, não chores. Você sabe que quando nós vamos ao enterro, a cerimônia fúnebre, geralmente nós, quando chegamos no local, nós procuramos os familiares que perderam o ente querido. E aí nós só temos algo a falar. Meus pesos. Certos momentos, quando são pessoas muito próximas a nós não conseguimos nem falar alguma coisa, só dar um abraço, só transmitir para a pessoa que você está ali no momento difícil da vida dela. Então, para pensar comigo. Essa mulher está caminhando com uma multidão que a Bíblia diz que é muito grande. Só que ela sepultou o filho, ou melhor, ela fez a cerimônia e agora está caminhando para poder enterrar. E para pensar, será que ninguém disse para ela uma consolação? Será que ninguém chegou para ela e falou: olha, eu estou aqui para dizer para você meus pesos? Será que ninguém consolou aquela viúva? Será que ninguém consolou aquela mãe? É certo, lógico que
certeza as pessoas que conheciam ela, algumas que talvez até conheciam o seu esposo, conheciam o seu filho, e agora conhecem e veem a situação daquela mulher. As pessoas sim consolaram ela. E por que Jesus, ao invés de orar ao seu Pai no céu, riscar no chão, enviar os seus anjos, por que Jesus ele diz: não chores? Existem situações na nossa vida que uma palavra de Deus não é o suficiente para a gente. Existem situações na nossa vida que parece que o céu se fecha e agora Deus está dando uma prova para nós. E você já viu o professor, quando dá a prova, fica te respondendo as perguntas? Ele fica calado. Essa mulher recebe uma seguinte palavra: não chores. Só isso, mais de nada. Sabe por quê? Porque o consolo de Jesus é diferente. Por que o consolo de Jesus é diferente? Porque ele chega para aquela viúva e ele fala: não chores. Mas imediatamente ele fala: não chores. Vira para o caixão e fala: menino, jovem, levanta-te. Jesus está querendo dizer nessa noite uma coisa: o consolo dele é através do milagre. Primeiro ele consola, mas ele consola liberando já o milagre. Se tem alguém hoje aqui nessa noite que chegou aqui para esse lugar e conseguiu sentir o consolo, o refrigério, a dignidade de Deus nessa noite, é porque ele já te alcançou. E agora, meu querido, fica ligado, porque o milagre está chegando. Fica ligado porque ele já te consolou. Fica ligado porque ele já liberou a palavra sobre você. E agora só precisa chegar um milagre nas tuas mãos. Jesus, ele consola e libera o milagre. Ele é assim, ele não dá uma palavra e vira as costas, igual a muita gente é. Aqui eu fecho a Bíblia. Coloque em nome de Jesus. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui, por gentileza. O texto vai dizer que Jesus consola aquela mulher, libera o milagre para aquela mulher. Só que a história não parou por aí. O texto vai dizer que existia um terceiro grupo que estava ao redor. Existia uma grande multidão de judeus que ainda não conheciam os moveres de Jesus. E essa multidão, diz o texto, que através da ressurreição daquele jovem, que através daquele sonho que havia sido perdido, através daquele milagre, daquela promessa que outrora parecia que tinha sido esquecida, e eu quero acreditar que existem pessoas nessa noite que têm sonhos, que têm milagres que precisam acontecer na sua vida, que têm promessas que foram impostas às suas vidas há 5, a 10, a 15 anos e parece que não se cumpre. Meu irmão, fica tranquilo, porque fiel é aquele que prometeu. Ele não cumpriu ainda, porque ele está cumprindo. Ele está caminhando para a tua cidade, ele está chegando no centro do teu coração. Só que é uma dupla versão. Ele está indo ao teu caminho, mas você precisa até ele. Para uma coisa, pega os teus sonhos e coloca na mão de Deus. Por quê? Porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Os projetos de Deus são maiores do que os nossos para a nossa vida. O texto vai dizer que essa multidão, essa mesma multidão que viu essa mulher carregando o seu filho morto, agora vê o seu filho vivo. E Lucas vai dizer aqui que a multidão creu. Esse creu, no hebraico, no original, é se converteu, ou seja, se rendeu ao Senhor Jesus através do milagre daquela mulher. Meu irmão, eu vim te hoje falar mais isso, só isso na tua vida hoje, nessa noite. Eu vim aqui, dei essa volta toda para dizer para você que através daquilo que Deus vai fazer na tua vida, uma multidão vai ser alcançada pelo teu milagre. Por quê? Porque Jesus levantou aquele jovem e ele entregou a sua mãe. Ele poderia fazer outras coisas, mas sabe por que Jesus entregou a sua mãe? Porque você vai ser o primeiro a desfrutar do teu milagre. Não vai ser outra pessoa que vai desfrutar daquilo que ele vai te dar. Ele deu para a mãe, o filho que era dela. O milagre que Deus vai fazer na tua vida, ele vai dar para você. Muitas pessoas vão ser alcançadas, mas você vai desfrutar daquilo que ele deu para você nessa noite. Eu quero orar hoje nessa noite por alguém que entrou por essas portas
escutou essa palavra, cultuou conosco e talvez sentiu algo diferente ou necessita de algo diferente, de um rumo diferente na sua vida. Eu não posso sair daqui sem falar isso. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu, Jesus dizendo, confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse confessar não é falar os teus pecados. Esse confessar é você reconhecer que Jesus Cristo é o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da tua vida. Se tem alguém hoje aqui nessa noite que nunca fez isso e que sente o desejo, isso aqui não é para o pregador sair daqui e botar no Face que 300 almas ou 3 aceitaram Jesus, não. Mas se tem alguém aqui nessa noite que nunca entregou a sua vida para Jesus, ouviu essa palavra e quer viver isso bom que você vê nas outras pessoas, se tem alguém, erga a sua mão lá em cima, sai do teu lugar, vem aqui na frente porque eu quero orar pela tua vida. Se tem alguém que se sente fraco, fraca e que precisa interceder talvez por alguém também da sua família, sem delongas, sai do teu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Se tem alguém, isso aqui você vai mostrar para Deus, não é para mim. Se tem alguém que precisa nesse momento de interceder por alguém da sua família, Diego, está muito difícil, parece que o meu milagre não vai acontecer. Olha, Diego, eu chego em casa e eu saio do culto todo dia, achando que o milagre vai acontecer, mas quando eu entro pelas minhas portas, parece que aquele milagre se dilui nas minhas mãos, parece que aquele milagre foge das minhas mãos. Se tem alguém hoje nessa noite, sai do teu lugar e vem aqui porque eu quero orar com você. Bendito Deus e eterno Pai, estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, a tua palavra foi lançada, Deus. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas que estão aqui na frente, o Senhor conhece, Senhor. Isso aqui não é barganha com o teu povo, meu Pai, mas o Senhor conhece, Pai, o coração do homem. A Bíblia diz que Davi pecou, Senhor, que Davi errou, mas no Salmo 51 ele disse ao Senhor: ah, meu Deus, contra ti fiz o que era mal aos teus olhos, pequei contra ti. Ah, o Senhor afastou de mim o teu espírito, mas cria em mim, Senhor. Cria em mim, Senhor, um coração puro e reto e sincero. Me converta, Senhor, aos teus caminhos, porque eu, que agora não sou mais pecador, quero ensinar os transgressores. Oh, Espírito Santo de Deus, meu Deus, estou na vida de cada um dos teus filhos, Senhor, ouvindo a tua voz. Meu Pai, reforça o coração, brinda, Senhor, das tentativas do inimigo, Senhor, em trazer a morte espiritual, física, na vida dos teus filhos. Alcança, Senhor, os familiares de cada um dos que estão aqui, porque nós sabemos que o Senhor está aqui, mas o Senhor não está em